tema de hoje, desta noite, ele se estende naquilo que foi falado hoje de manhã, que é coragem para resistir. E agora à noite eu vou falar sobre coragem para batalha. Você precisa resistir e você precisa entrar na batalha. E há vários textos que eu gostaria de ler. Um texto é Isaías, capítulo 13, versículo 4. Eu quero que você observe a força dinâmica desse texto. Esse texto me acompanha há mais de 50 anos. Eu comecei a pregar com 17 anos e um dos textos e uma das mensagens que eu preguei foi sobre o que está escrito aqui: o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. Mas a minha ênfase está nesta frase: o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. No meio das lutas que o povo de Israel estava, no meio das batalhas que tinham que enfrentar, no meio das pressões de um tempo, de uma época difícil, o profeta Isaías traz uma mensagem e um alento de esperança, e ao mesmo tempo convoca o povo para se alinhar com o seu Deus, e para mover-se em direção a um tempo de vitória. E olha que força disso. Eu não me lembro qual é o tema da mensagem que eu preguei aos 17 anos, mas eu lembro do texto: o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Eu ia para os congressos de jovens do Umpismo Nacional. Eu lembro uma vez que eu preguei num grande congresso com esse tema aos jovens: o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. É uma auditoria espiritual aqui. É uma auditoria de guerra. Esse texto move muito o meu coração nesses dias. Eu quero mais um texto, que é Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. 1 Coríntios, vamos ver se é 1º ou 2 Coríntios 13 e 14. Esse texto me chama muita atenção também. Coríntios 13, 14. 1 Coríntios 13, 14. Olha só a força desta Coríntios capítulo 16, versículo 14. A palavra de Deus, ela é sempre viva e sempre eficaz. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Olha, o texto diz: sede vigilantes, permanecei firmes. Veja, prepare-se para a batalha, né? Portai-vos com coragem, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Pegue bem esse texto para nós trabalharmos neles agora. O Senhor passa a revista ao seu exército de guerra. Eu fiquei pensando neste tema e algumas coisas vieram ao meu imaginário da igreja. Todos estamos em guerra permanente. As coisas são realmente carregadas de guerra. E todos estão com lutas. Viver é lutar. Ouvi um empresário dizer uma coisa um dia: não existe coisas fáceis, as coisas são difíceis. Todos têm a sua espécie de batalha e de luta. O que nós precisaríamos olhar para a palavra e ver como que nós podemos estar preparados e ter essa coragem para a batalha, esse enfrentamento da realidade. E o problema nosso muitas vezes é que nós estamos batalhando guerras erradas, guerras contra as pessoas, não temos a ideia clara qual é a guerra,
Esses dias eu ouvi uma frase que me ajudou muito. Tem muita gente que afasta as pessoas certas para lutar batalhas erradas em sua vida. Perde o foco claro de quais as batalhas precisam ser enfrentadas. Mas o fato que a Bíblia coloca este assunto, eu gosto de usar sempre o povo de Israel como um exemplo claro para nós entendermos as batalhas. Deus teve que dar ao povo de Israel o espírito de conquista, porque eles precisavam sair de um território do deserto para um território de batalha. Por isso que a história de Israel, ela mostra muito para nós na vida cristã, um exemplo de como ter coragem para a batalha. Quando Deus diz a Josué ser corajoso e forte, porque Ele está falando que existe um novo tempo. Então eu diria a mim e a você agora que nós precisamos, nesse tempo que estamos vivendo, como o povo de Deus, receber uma unção de Deus para a conquista, para a vitória. Nós precisamos, eu e você, ativar a coragem. Quando a Bíblia diz que o Senhor passa em revista ao seu exército de guerra, Ele faz uma auditoria em nossas vidas. Eu gostaria de olhar para a palavra e ver o que respostas a Bíblia dá para este ativar de coragem. O que eu chamei aqui de unção de conquista, unção de coragem. Eu diria que essa batalha tem a ver com territórios, porque quando você fala em batalhas, você tem territórios. Territórios a serem alcançados. Territórios a serem dominados pela realidade de Deus na sua vida. É interessante quando eu coloco esse sentido. Você lembra quando Moisés disse: o Senhor é a minha bandeira? Ele estava em batalha e colocou Deus como sua bandeira. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira de Deus na sua vida, conquistando territórios não alcançados. Por isso que eu gosto de pensar, vou voltar lá em Josué outra vez, sempre esse texto volta. O capítulo 1 de Josué tem uma palavra que me impressiona sempre, que é agora. Agora é a hora de um novo tempo. Josué capítulo 1, versículo 1. No versículo 2, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo é morto, dispõe agora. Eu quero ficar com essa palavra agora. Agora significa as coisas vão mudar. Você vai ter que entrar numa nova dimensão. Chegou um tempo de batalha. Não vou dizer que não havia batalhas lá no deserto, havia uma batalha por dentro. Dentro deles eles precisavam ser libertos. Eu digo sempre que o deserto é o lugar que eles precisavam guerrear com eles mesmos. Com uma mentalidade errada, eles estavam com a mentalidade de deserto, não com uma mentalidade de conquista. E aquele tempo no deserto foi um trabalhar para mudar a mentalidade, para mudar dentro, mas agora eles precisavam de uma batalha fora. Há uma agora aqui. Eu diria que no deserto a batalha era dentro, em Canaã a batalha era fora. Eles precisavam de uma libertação na mente. Eles precisavam de era uma guerra, gente, para mudar as narrativas mentais, para mudar o medo em coragem. Vou dizer outra palavra aqui. Era preciso mudar as lentes. Eles tinham lentes erradas. Eles olhavam da perspectiva errada das batalhas. Quando os espias foram e voltaram
10 voltaram com a lente errada e começaram a se ver à luz do problema, mas 2 deles, Josué e Caleb, voltaram com outra lente. Eles voltaram olhando a luz de Deus, a luz da solução. Pega essa mensagem agora. Este é uma agora que você precisa mudar a sua lente, da lente da derrota para uma lente de vitória. Coragem é mudar as lentes, porque eles se viam como gafanhotos. Eles falam isso. Eles diziam assim: eles, os gigantes, nos viam como gafanhotos. E nós mesmos nos víamos como gafanhotos. Eles tinham um problema de lente. Não olhavam o problema com a lente de Deus, mas olhavam a si mesmo com a lente do inimigo, com a lente do problema. Era preciso mudar esta lente, era preciso mudar essa mentalidade, é preciso mudar essa narrativa. Agora, quando o texto diz agora, eu diria, quando a hora da batalha chega, na sua vida, deixe Deus dar lentes dele para você olhar as situações numa outra perspectiva. O pastor Ricardo disse hoje de manhã algo muito interessante que ecoa muito. Deus não tira as pressões. Deus dá a você força para vencer as pressões. Muitas vezes a gente quer que o problema desapareça totalmente. Muita gente está lutando aí, olhando o problema, mas eu quero dizer a você que o que Deus quer é te dar força, te dar uma pressão maior de paz. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, ele prometeu uma vida de vitória. Olhe para a vitória do que ele tem para a sua vida, para a realidade que faz você ser um vencedor, ter coragem para vencer. O texto diz: sede firmes, fortalecei-vos no Senhor. Como eu gosto desses textos na Bíblia. Quando o Senhor passa em revista, é para ativar esse nosso agora, essa nova mentalidade para a glória de Deus. Agora é hora de guerra, é uma nova etapa. Cada época da vida você tem novas etapas, novos tipos de enfrentamento, novos tipos de batalha, novos tipos de guerra, mas novos tipos de vitória. Deus sempre vai estar com você, trazendo vitória, dando uma nova lente. Interessante que o texto, quando você olha toda essa história que Josué tem que enfrentar, há gigantes na terra, a Bíblia coloca isso, há problemas ali. A terra que manda leite e mel também tem problemas. A vida vitoriosa que Deus promete para você, você vai ter novos gigantes, novos enfrentamentos, novos pontos cruciais, novos paradoxos. Mas o que eu quero que você observe, que chegou a hora de novas batalhas, mas chegou a hora de novas vitórias, de bênção de Deus sobre a sua vida. Tem gigantes. Vou voltar à questão das lentes de Deus. Eu preciso não de lentes que me façam ver como gafanhoto, mas olhar como Josué e Caleb viram, Deus esmagando os gigantes, Deus sendo vitória sobre os gigantes. Eles tinham as lentes de Deus. Olhe para Davi. Outro exemplo interessante aqui, nesse agora, é quando Davi enfrenta. Davi, ele tem uma visão diferente de Saul. Ele olha Golias sob a ótica, com a lente de Deus. Por isso a vitória de Davi, antes de ser fora, é uma vitória dentro. O problema de Saul e todos os soldados é que eles eram derrotados dentro.
a vitória de Davi começa dentro. Deus trouxe vitória dentro dele. E com isso ele tem uma nova ótica. Ele vê sobre a vitória de Deus. Gente, é isso que Cristo quer nos dar cada vez mais. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Olha sobre a ótica da vitória de Cristo. Esse é o paradigma maravilhoso de Deus. Eu vou chamar isso de mentalidade de conquista. Coragem para a batalha é ter uma mentalidade de conquista, de novas conquistas, novos alvos, novas metas, novos avanços. Continuar resistindo sempre. E você me pergunta, quais seriam as fontes dessa coragem? Essa é uma segunda ideia que eu teria aqui, fontes de coragem para essa batalha. E é interessante quando eu olho para o texto de Josué 1:2 diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão. Interessante que todo esse texto começa já com promessa. No versículo 3 assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Interessante, uma das fontes da coragem para a batalha é você firmar-se nas promessas de Deus. A sua oração, ela é corajosa quando ela se firma nas promessas de Deus. Agora é um tempo de batalha. Agora é um tempo de você firmar-se no que Deus tem dito em sua palavra. Deus diz: eu prometi isso. Agora é uma hora de vitória. Uma vez eu li um livro muito interessante sobre esses capítulos e me veio à mente hoje. O nome do livro é Vida Depois da Vírgula. Grave isso. Vida Depois da Vírgula. Coloca ali para mim João 10:10. João 10:10 fala sobre vida depois da vírgula. A base desse texto, mas toda a vida, é o livro de Josué. Esse autor disse que Josué é vida depois da vírgula. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Muitos de nós não estamos vivendo vida depois da vírgula. Eu vim para que tenham vida. Interessante que você vê o contraponto aqui. Roubar, abundância, é o oposto. Matar, vida. Destruir, tenham. Deus constrói algo em você. Então, o que Cristo está prometendo a você é uma vida que realmente vale a pena, é uma fonte para a batalha, é a promessa de Deus. Eu vim para vocês terem vida, para vocês terem resultados em sua vida, para construir alguma coisa. O diabo sempre vai lutar contra você, sempre haverá sinais de batalha, mas sinais de vitória vêm de Cristo. Vou voltar em Josué. No versículo 3 está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como prometi a Moisés. Eu vejo aqui promessa, então agora é hora de promessa. O versículo 5 também é muito interessante: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha, promessa: como fui com Moisés, presença. Assim serei contigo, presença, não te deixarei, presença, nem te desampararei, presença. Interessante. Promessa, presença. Promessa, propósito, presença. Você não vê tudo isso ali? Como que você pode, qual é a fonte para você ter coragem para a batalha?
Você precisa da promessa. O povo de Deus em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento é o povo da promessa. Somos o povo que crê no que Deus tem dito. Toda a Bíblia mostra que Deus tem um propósito. Mas é maravilhoso isto, Ele garante presença nas suas lutas, nas suas batalhas. O que faz a diferença na sua vida cristã não é a ausência de luta, mas é a presença do Senhor nas lutas. É a presença do Senhor na cova dos leões, nas fornalhas da vida. É a presença dele que faz a diferença. Este é o ponto fundamental. É fontes da coragem para a batalha. Esta vida depois da vírgula, esta promessa, essa firmeza na palavra, o versículo 8, olha o versículo 8 como é fundamental. Não cesses de falar deste livro da lei. Sabe o que está dizendo? A fonte para você ter esta coragem para a batalha é a firmeza e a fidelidade da palavra. Medita na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. É isso que Deus está querendo falar para a igreja nesta geração. O Senhor passa em revista ao seu exército de guerra. Nós precisamos saber qual é a fonte da nossa coragem para a batalha. É a palavra. Porque é na palavra onde estão as promessas. Para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Está dizendo de obediência. Você vai ser bem sucedido. Vitória é meditar na palavra, na promessa de Deus. Essa é a fonte da vitória. É o agora da vida depois da vírgula. É a promessa, é a palavra e é a presença. Eu já li sobre presença, mas o 9 diz também: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas. Não, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus ouça essa expressão, é contigo. Presença. Essa é a fonte da coragem para a batalha. O Senhor está presente. Por isso que o salmista pode dizer: o melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Nós precisamos aprender a viver isto em família, nos nossos lares, nas nossas lutas, nos nossos problemas. Senhor, eu quero viver com coragem, dependendo da tua promessa, da tua palavra, do teu propósito, com a tua presença. Jesus sempre trabalhava também essa ideia de propósito, palavra, promessa, presença. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Porque eis, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tem um propósito. E eis que estou convosco todos os dias. Presença. Promessa, presença, propósito, palavra. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Podia até pegar esses P, né? Propósito, promessa, palavra, presença. Aí você não esquece mais. Faz isso ser ativado na sua vida para a batalha. Quando? Acabei de ler, todos os dias. Todos os dias da sua vida. É assim que nós temos que estar prontos para a batalha. Essa é a fonte. Eu chamo isso da realidade da conquista. O capítulo 2 também vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa batalha.
sobre a vitória. Interessante que eles vão destruindo muralhas. Há um espírito de conquista. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida dessa forma. Eu estou trabalhando a ideia de fontes. Deixe-me dar mais uma ideia que me vem aqui. Essa auditoria de guerra. Eles precisavam de uma consciência. Uma consciência. Um foco. E essa ideia permanente da presença, você não está só. Quando você vai para Josué capítulo 14, você tem um momento que eu tenho meditado muito ultimamente nesse texto, capítulo 14, versículo 11, quando Caleb diz assim: estou forte. Olha que coragem. Ainda hoje, interessante essa ideia do ainda hoje. Eu ligo muito com agora ali, porque muitos de nós estamos assim, quem sabe um dia vou estar forte. Ele disse, não, agora estou forte, ainda hoje estou forte. Como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, olha, estou pronto para a batalha. Tanto para sair a ele como para voltar. E olha o seguinte, agora, e eu quero de novo chamar a atenção para agora. Agora é um tempo de vitória, um tempo novo. Veja que o texto que eu li começa com agora, e no capítulo 14 outra vez, agora. Eu quero que você viva neste agora da batalha. O Senhor dos Exércitos passa revista ao seu exército de guerra, faz uma auditoria de guerra em nossas vidas. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou. Olha, novamente, promessa. Novamente, propósito. Novamente, palavra. De que o Senhor falou naquele dia. Este homem tinha uma lente de Deus, mas ele tinha algo dentro dele que estava permanente. Eu tenho uma promessa aqui. Nós temos que tomar posse dessas promessas de Deus, da palavra de Deus para a vida dos seus filhos. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam anaquins, grandes e fortes cidades. Ele já sabia das lutas. Ele já sabia das dificuldades. Ele já sabia dos gigantes. E ele tinha sido um espia, ele sabia que isso era uma realidade. Grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo. Presença, para os desapossar, como prometeu. Presença, promessa. Presença, promessa. Vai observando como essa realidade é permanente, preparando você para a vitória. Não é uma questão de pensamento positivo, gente. É uma realidade da promessa, da presença de Deus na sua vida, pelo seu Espírito. Para você estar preparado para conquista e para novas batalhas. Deus diz, eu estarei contigo. O versículo 12 diz isso, gente. O Senhor está... porventura será comigo, é presença. Você não está só. Vitória, batalha, é você lutar em Deus. Olha o que eu estou dizendo, em Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Essa vida em Cristo que dá a vitória para nós. É uma herança de bênção e uma herança de vitória. Deus está prometendo vitória. O versículo 13 tem uma frase muito forte para nós aqui. Josué o abençoou.
e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. É isso que nós precisamos, da bênção do nosso verdadeiro Josué, que é Cristo. Ele quer dar a você as heranças que Ele tem conquistado naquela cruz e naquela vitória, para você viver uma vida de batalha vitoriosa. É isso que Ele vem ao encontro com promessa. Ele abençoa você para a batalha. Ele abençoa você para a conquista. O grande segredo da nossa vida, estarmos preparados, é que Ele é que vence as nossas lutas. Coloca isso como uma verdade dentro de você. Essa promessa dentro de você. Essa conquista dentro de você. E é interessante que no versículo 14 diz que Hebrom passou a ser de Calebe. E é interessante que aqui ele recebe toda esta vitória. E é interessante que primeiro ele tem a promessa e a vitória dentro dele, depois que ela se expressa fora. Eu quero nesta noite te perguntar como que isso pode ser na prática. Primeiro você precisa dizer: Senhor, muda a minha mente com as tuas promessas, com a tua palavra. Que o teu Espírito me dê esta força para conquistar novos territórios, primeiro dentro de mim mesmo. Troca as minhas lentes, para que eu veja as coisas do teu ponto de vista, com a tua marca de vitória, com o teu processo de vitória. Traz aquela cura, Senhor. Quantas pessoas aqui têm áreas da sua vida que Ele quer conquistar mais? Jovens. Eu estou falando para jovens, aquele concurso, batalha de conquista para conseguir aquela meta, aquele alvo na sua vida. Quem sabe aquela luta na sua vida afetiva que você quer alcançar, na sua família, na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida de ministério, na sua vida espiritual. Quais territórios você tem vivido batalhas, e chegou a hora de você ter um agora da promessa de Deus, da presença de Deus, do propósito de Deus, do foco de Deus para a sua vida. Esse foco que você encontra em homens como Josué e Calebe aqui usando. Jesus também, que disse: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. O encontro é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Agora é a hora, agora é o tempo, vamos avançar. Cada um de nós temos lutas aqui, mas chegou a hora de nós dissermos: Senhor, dá-nos uma coragem para a batalha. O Senhor passa em revista aos exércitos de guerra. Senhor, o que falta em minha vida? O que falta para mim da armadura de Deus para alcançar minhas vitórias? Eu quero terminar olhando o Salmo 18, versículo 28, 29. Um texto que me inspira muito. Salmo 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, nas sombras que eu estou. Pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. Eu tenho lutas, tenho sombras, tenho dificuldades, mas Senhor, contigo eu desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. Esse é um coração preparado para a batalha e para a vitória, por causa da promessa, por causa do propósito e por causa da presença. Com o meu Deus, presença, de novo. Deus lança luz nas nossas vidas.
haja luz. Quando a luz de Deus vem, tira o caos do medo, da passividade, das decepções. Senhor, brilha a tua luz, pois contigo eu desbarato exércitos. Eu salto muralhas. Com o meu Deus, eu sei que posso ter coragem para a batalha. Eu não sei quais são novas batalhas que eu e você teremos. Não importa quais sejam. Não olhe para o tamanho das dificuldades, olhe para a presença do seu Deus e para a promessa de Deus na sua vida e para o propósito de Deus em você. É isso que vai habilitar você para ter coragem. A vida é um paradoxo, é carregada de novas realidades. Mas eu e você precisamos saber que temos uma fonte segura e no tempo da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão. É isso que me prepara para a vitória. Eu tenho um Deus que caminha comigo e um Deus que sabe também me esconder nas horas mais difíceis. A Ele honra e glória e louvor por causa da vitória do Cordeiro de Deus em nossas vidas. E a Bíblia termina de uma forma mais linda. A primeira página do Jornal Celestial está escrito: eles, pois, venceram. Pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra. E sabe de uma coisa que está escrito na primeira página do Jornal Celestial? Eles venceram de goleada. Eu vou usar uma ilustração para vocês entenderem. Em 1970, quem estava naquela época estava assistindo a Copa do Mundo, Brasil e Itália. Foi 4-1. Alguém lembra disso? Foi terrível assistir aquele jogo do meio para o fim, porque a gente queria que terminasse bem logo. A gente gritava e chorava e acaba logo esse jogo. Como foi difícil. Hoje você assiste, quase que entrou a bola, você já sabe o resultado, ganhou de goleada. Então é uma delícia assistir agora, você fica vendo assim, analisando os detalhes daquela época. Não, eu quero dizer que Deus fez isso com a igreja. Ele bateu uma foto e voltou para a igreja e disse: olha aqui, eles, pois, o venceram e ganharam de goleada. E vou dizer uma coisa para você: eu estou na foto, você está na foto. Então você é vencedor. Isso prepara você para a batalha. Eu já sei qual é o final, e o final é: eu estou na foto dos vencedores, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra, da promessa e da presença. Está pronto agora para a batalha? Receba em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz: Pai, que o Teu Espírito complete em cada vida essa palavra com desafio de vitória. No nome de Jesus oramos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.